Pessoal, Alex Passos está aqui comigo para a gente continuar compartilhando da caravana, né, Alex? E da gravação, que pra gente foi um dos momentos mais marcantes da nossa vida. A gente espera que esteja abençoando o pessoal de casa. Foi incrível, tudo incrível. Gente, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui de volta, acompanhando aí. Essa é a terceira semana que a gente está mostrando aqui um pouquinho do que aconteceu em Israel. Foram momentos incríveis. Percebemos o milagre de Deus a todo momento e muita emoção. Indiferente da caravana, indiferente da gravação, cada um, né? Eu acho que Deus deu para cada um algo novo. A gente espera que vocês possam perceber isso no programa de hoje, né? Vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu até hoje? Vamos lá, roda aí. Com alegria cantai, ó justo. Com alegria dançai, ó justo. Com alegria cantai, ó justo. Com alegria dançai, ó justo. Cantai um novo cântico. Com alegria de coração. Magnifiquemos ao Senhor e exaltemos seu santo nome. Magnifiquemos ao Senhor e exaltemos seu nome. Demais, né, Alex? Demais. Então vamos conversar sobre o conteúdo que a gente vai mostrar hoje. Vamos embora. E um lugar também incrível e maravilhoso e poderoso foi o Carmelo, né? É verdade. Carmelo é muito forte. Inclusive, todas as caravanas que a gente já fez, ali foi um lugar que o Senhor realizou, assim, manifestações do seu poder, libertando pessoas, quebrando cadeias do inferno. Porque no Carmelo, a história bíblica nos lembra, por exemplo, de Elias e o confronto com os profetas de Baal. Israel estava novamente desviado por causa da idolatria, influenciados pela rainha Jezabel, que trouxe o culto a Baal e a outros deuses, e o rei Acabe cedeu à influência da sua mulher, né? E até hoje nós sabemos que existe um espírito maligno, uma potestade que nós chamamos de Jezabel. Esse nome aparece novamente no livro de Apocalipse. Então nós temos essa batalha espiritual e ali no Carmelo é um momento muito forte de nós declararmos outra vez, assim como Elias levou o povo a escolher a quem eles serviriam. E depois que o fogo desceu do céu e consumiu o altar, a oferta que Elias colocou ali e matou os profetas de Baal, todo o povo decidiu e declarou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu tenho músicas que cantam sobre isso, né? Eu amo essa expressão, Sim. porque ela tem todo esse significado. Que manhã maravilhosa! Saímos da Galileia e estamos no Carmelo, subindo em direção a Jerusalém. E hoje aqui, mais uma vez, nos lembramos de Elias, dos profetas de Baal que foram mortos, o altar do Senhor que foi restaurado, o fogo que desceu do céu, um avivamento que aconteceu no reino de Israel, no reino norte, quando todo o povo reconheceu: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que lugar especial! E mais uma vez o fogo desceu, mas o fogo do Espírito, diante da restauração do altar dos nossos corações. E nós cremos que saímos daqui comprometidos com Yahvé, o único Deus digno de toda a nossa devoção. Só o Senhor é Deus. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer. Não há outro igual a ti, Senhor. E além de orar
orarmos pela vida de cada pessoa presente. Foi um momento muito especial. Nós temos aí as imagens mostrando o quebrantamento, o arrependimento de pecado, a libertação que as pessoas passaram naquele momento. Nós também intercedemos pelo nosso Brasil, declarando que toda idolatria, todo culto a outros deuses cairá, porque certamente somente o altar do Senhor receberá a demonstração do poder de quem é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal se cortavam, clamaram o dia inteiro, e Elias até zombava e dizia: será que Baal viajou? Está muito ocupado? Por quê? A palavra é clara dizendo que os ídolos das nações não passam de prata, ouro, barro, eles têm olhos, não podem ver, tem boca, não podem falar, tem mãos, não podem pegar, tem pés e não andam, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo como Ele quer. Só o Senhor é Deus, é a declaração do Carmelo para as nossas vidas. Por isso, qualquer outra adoração deve cair e o centro, o coração deve pertencer somente ao Senhor, e qualquer presença demoníaca tem que bater em retirada pelo enchimento do poder do Espírito. E não apenas sobre as nossas vidas nós declaramos isso, mas sobre a nação de Israel e sobre a nação brasileira. Só o Senhor é Deus, que foi declarado na gravação com muita força, Sim, né? é verdade. Nós cantamos essa expressão também com ritmo hebraico. E no Brasil já gravei isso com ritmo baiano, lá no Sertão, no Turreiras, o pessoal vai ver, a gente gravou com ritmo sertanejo, de forró. Então essa expressão Só o Senhor é Deus é muito especial. E antes de chegar em Jerusalém, a gente foi para um lugar também muito especial. Só que como o tempo era muito curto, a caravana foi para um lado e a gente foi para o outro. E onde eu me emocionei, inclusive na gravação. Você lembra, no meio do caminho, a gente achou um lugar lindo para gravar um vídeo. Tem uma foto que ficou linda que a gente fez ali. E Campo, A gente estava na van para gravar esse clipe só comigo. E a gente falou: Alex, para, olha que linda essas flores, que lindo esse campo. Tem cenas lindas ali. Você se emocionava, Alex? Porque como diretor, acho que você percebe cada vez mais que o verdadeiro diretor é o Espírito Santo, Mas é verdade, não tem como. Porque, por motivos óbvios, assim, não dá para te levar a mesma estrutura que a gente está acostumado a usar aqui no Brasil. Pelo custo de tudo, né? Então a gente estava com... Gente, mas é muito mínimo. E, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma coisa simples. Um rebatedor, que é um acessório simples, mas precisa de ter um operador para segurar o rebatedor. Nós não tínhamos esse operador. Então, eu não poderia ter um rebatedor. A gente dependia 100% da luz do momento, de tudo. E na medida que eu ia vendo as cenas lindas, a gente fazia a cena que ficava linda, corria aqui e ficava lindo. Eu falava: Deus, eu me emocionei, eu falei: Deus, como o Senhor está fazendo. A gente entrou em cada cantinho das ruínas lá de Cesareia, e você ficava maravilhado, você ficava emocionado. Aí o pastor Gustavo estava ministrando, lá em Cesareia, para o pastor da caravana, e a gente foi, dependendo do tempo. Então, você ficou até dentro da van, falei: vamos olhar o tempo. E às vezes uma sombra, um beco, e a luz ali foi dando tudo tão certo, né? Não, e depois que a gente saiu desse canto onde tinham, na verdade, antigamente, há mais de 2000 anos, ali eram os aras dos cavalos, porque o culto da caravana aconteceu onde era um antigo hipódromo. Sim. Nós saímos daquela região do Aras e fomos beirando o mar Mediterrâneo, que é maravilhoso, Fomos até o anfiteatro, então eu peguei um lenço para poder me cobrir do sol, porque toda maquiada e tal. Gente, até esse lenço Deus é que colocou na minha mão. Era para querer tampar do sol. Que a gente olhou na cena, o vento bateu perfeito. Eu falei: cara, bicho, vamos lá, vamos com o lenço mesmo. E foi demais, Foi lindo, tudo direcionado pelo Senhor. E interessante, Alex, que naquela manhã o Espírito Santo falou comigo, coloca essa roupa, faz esse penteado, usa esses acessórios, e então nós tivemos a ideia de gravar o clipe. Então foi realmente a direção, a agenda também era do Senhor.
Chegamos em Cesareia Marítima, esse lugar maravilhoso, banhado pelo mar Mediterrâneo, com tanta história, tanta riqueza. Afinal, aqui, bem pertinho daqui, Pedro recebeu a visão dos lençóis, Deus aprovando, abrindo a porta da salvação para os gentios. Aqui ele visitou Cornélio, aqui ele pôde levar a salvação. O Espírito encheu a casa de Cornélio, um centurião romano. Nós temos aqui também a história de Paulo, que ficou preso aqui, e foi daqui que ele foi de navio para Roma, os confins da terra, nos tempos do apóstolo Paulo. Cesareia Marítima, história, riqueza, continua falando ao nosso coração hoje sobre irmos, levar o Evangelho a quem ainda não conhece, levar o Evangelho a todos os povos da terra. Algo também muito maravilhoso, né, ali em Cesareia, foi a ministração para a caravana. Porque Cesareia fala para a gente poderosamente, né, de irmos aos povos, irmos às nações. O apóstolo Paulo, que foi um judeu que perseguia os cristãos, ele viu Jesus numa visão, caiu do cavalo a caminho de Damasco, aonde ele estaria indo prender e torturar outros cristãos. Ele mesmo se converteu e se tornou um grande apóstolo. Ele foi preso, e ele ficou preso ali em Cesareia, e ali ele teve a oportunidade de falar com o rei Agripa e tantos outros nobres da época, e ele esperou por 2 anos ali no cárcere para ir então a Roma, e ele estava convicto de que ele estaria chegando aos confins da terra. Foi ali também, antes disso, que Pedro, que foi o apóstolo que recebeu de Jesus as chaves que abriram o quê? O reino. Ele foi o primeiro a pregar no Pentecostes para a conversão de milhares de judeus, os primeiros, depois da morte, da ressurreição e ascensão de Cristo, foram convertidos pela pregação de Pedro. Ele abriu a porta. E também abriu a porta para nós, Alex, nós que não somos judeus. Sim. Nós somos chamados os gentios das nações, que nos convertemos ao Deus de Israel por meio do seu Filho, o Messias de Israel, Jesus, Yeshua. Então Pedro, ele estava assim resistente, né? Como que eu posso falar para um gentio sobre a salvação, o Deus de Israel? Deus deu a ele uma visão. Deus mostrou aquele lençol descendo do céu com todo tipo de animais imundos ao judaísmo. E a visão era, mata e come. Eu jamais coloquei esses animais imundos na minha boca. 3 vezes. E então Deus falava, não considere impuro aquilo que Deus chamou de puro. Então, assim, na cabeça dos judeus isso é uma loucura, não é? Mas o Senhor queria revelar assim o mistério da sua graça a todos os povos, aqueles que não eram povo, se tornando então chamados para ser seu povo, parte da sua herança. Então, Cesareia é muito especial porque ela nos fala, né, dessa entrada no reino de todas as nações que não eram Israel. E hoje fomos enxertados na videira, fomos enxertados na oliveira, fomos enxertados e somos herdeiros das promessas junto com eles. Temos Abraão como nosso pai da fé. Então é maravilhoso você em Cesareia se lembrar da graça de Deus para todos os povos. Aliás, Alex, esse era o plano original de Deus. Quando ele chama Abraão para iniciar uma nação, para mostrar a sua santidade diante de todos os povos, a sua glória, preparando uma nação especial que daria a luz ao Messias, Abraão recebeu o seu chamado e Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde o início, a proposta, o chamado de Deus para Israel é que fosse luz para os povos. Então Cesareia é muito emocionante por isso, né? Se não fosse Cesareia, nós não teríamos sido alcançados do outro lado do mundo. E eu lembro quando eu fui fazer a visita técnica no ano passado, e o pessoal da UGBO falou, deixou claro, falou, você pode mexer em tudo, menos essa locação aqui que a Ana faz questão. Esse aqui é muito especial para ela.
anfiteatro é simplesmente maravilhoso, assenta milhares de pessoas e a preservação das pedras, a suntuosidade que a gente consegue imaginar que existia aqui. Era tudo rebocado, muito mármore, muitos capitéis romanos lindíssimos. É maravilhoso, Cesareia. Acontecia nesse anfiteatro tão maravilhoso, quase 1000 pessoas podiam estar aqui, não é? Hoje existem muitos espetáculos, quem sabe um dia vamos fazer um louvor aqui com Diante do Trono, mas há quanto tempo ele existe e o que acontecia aqui? Esse teatro foi construído pelo rei Herodes o Grande em 22 a.C. e ele foi construído com um intuito de divertir o povo, que essa era a forma dos romanos, da cultura romana, de dar um divertimento ao povo romano. Então chegavam aqui soldados romanos, gente que vivia aqui na cidade e vinham, infelizmente, eles vinham no começo para ver aqui batalhas navais. Mas depois... Eles enchiam isso aqui de água e tinham os barquinhos? Enchiam de água, põiam barquinhos e faziam uma batalha naval. Mas depois, com o tempo, o divertimento foi ficando cada vez mais agressivo, né? E realmente o que se fazia aqui era as pessoas lutavam entre eles para os gladiadores romanos para divertir o povo. Você acredita que cristãos foram mortos aqui nesse teatro? Com certeza. E não só isso, como o que é importante a gente saber é que o cristianismo é que vai acabar com esse fenômeno aqui em Cesareia. É verdade. E não cristianismo, só aqui. Não só aqui, o Império Romano acabou por causa do poder do cristianismo, que mudou todos os seus valores, toda a sua cultura, a cultura da época, e até hoje muda. Amém? Exatamente. Que lindo! E aí, enfim, chegamos em Jerusalém, que é um lugar incrível, um lugar maravilhoso. Que emoção! Dentro dos ônibus, nós declaramos os salmos de degraus, que são os salmos que os peregrinos, em todas as gerações e até hoje, temos proclamado na subida. Degraus por quê? Não importa se você está descendo geograficamente para Jerusalém. Jerusalém sempre é considerado um lugar alto, né? E nós subimos então, declarando os salmos de degraus. Foi mesmo. Quando a gente chega lá de noitinha e vemos do Monte Scopus, o monte onde o próprio Jesus certamente passou com a sua família, porque as festas judaicas, as festas bíblicas, não é, faziam com que os peregrinos fossem a Jerusalém celebrar. Jesus subia a Jerusalém para celebrar. Aos 12 anos, você se lembra que ele até quis ficar lá? Sim. A caravana de Nazaré voltou e Maria e José não perceberam que o menino tinha ficado para trás? Então, eles sempre paravam no Monte Scopus e viam então toda a cidade ali, eles abençoavam o pão, o vinho, e hoje o pão e o vinho para nós significa muito mais, porque Jesus disse: toda vez que vocês beberem o vinho ou o suco de uva, né, o fruto da vide, toda vez que vocês comerem o pão, façam isso em memória de mim. Foi o que nós fizemos, ainda com a presença da apóstola Valnice, que foi muito especial. A emoção agora é muito grande. Estamos saindo de Cesareia em direção a Jerusalém. Dentro de cada ônibus, quando estivermos nos aproximando, vamos ler os salmos dos degraus, os salmos da subida, em que os peregrinos judeus em toda a história leram e nós hoje lemos, porque pela fé somos filhos de Abraão, somos filhos de Deus, o Deus de Israel, e cremos no Messias de Israel, Yeshua HaMashiach. Muitos desses salmos são messiânicos, falam da entrada do Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Senhor Jesus, em Jerusalém. E é isso que nós vamos estar lendo, declarando e cantando, até chegarmos na cidade do grande Rei. Malqueiro, nosso Pai e Rei,
nos deleitamos em teu Shabat, descanso a nós. Ai, me belisca, me belisca. Olha, gente, da primeira vez que eu estive em Israel, eu estava no último dia antes de ir embora, orando e chorando e lendo o livro de Carta aos Romanos, tentando entender mais por que o Senhor tinha me trazido aqui. Eu falava, Senhor, fala comigo, por que eu estou aqui, por que eu amo tanto esse lugar. Senhor, eu só vou voltar se o Senhor falar comigo. Aí eu fui jantar, enxuguei as lágrimas e fui jantar. Quando abriu a porta do elevador, ali estava ela, no mesmo hotel que eu. E eu falei, apóstola Valnice, e ela nessa época morava nos Estados Unidos, fazendo um doutorado. E ela veio com um grupo, nem era de brasileiros, né? Não. E nós encontramos ali, e ela me convidou para sentar com ela no jantar, para ela conversar comigo. E eu fiz uma pergunta, falei, Valnice, o Senhor, eu tenho certeza que me respondeu trazendo você aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Gente, pronto. A mãe da visão de Israel para a igreja brasileira, né, que é a apóstola Valnice, juntamente com outros líderes da sua geração que amam Israel, que entendem o propósito da igreja para Israel nesses últimos dias. A própria Valnice, nem foi pro DVD, não, eu ouvi pessoalmente. A mesa. A mesa, 3 horas ela falou, eu fui recebendo, e no final ela orou por mim, profetizou. Ai, eu não posso expressar o que significa para mim tê-la aqui hoje. E uma coisa ela disse, que naquela manhã, um guia judeu, ainda não messiânico, né? Estava conduzindo o grupo com ela no Museu de Israel. Naquele dia, disse para ela, quando reconheceu que ela era brasileira, que ele tinha ouvido um CD de uma moça brasileira. Ele não entendia as palavras, mas ele chorava quando Chamada ouvia. Ana Paula. E chamava Ana Paula. Então foi um sinal profético, né? Foi. E ali Deus me falou, eu dei a Ana Paula uma voz que afetará os céus de Jerusalém. Aleluia! É por isso que ali eu comecei a profetizar. E você ainda vai vir, a sua voz vai afetar os céus. Então hoje é o cumprimento da profecia de 2007. Um ciclo de 7 anos se cumpre. E a visão se cumpre, né? Chegamos na Torre de Davi, que é um lugar incrível, né, na Torre de Davi. E a essência da gravação ali na Torre de Davi foi essa intercessão. Nós tivemos ali um judeu messiânico, o pastor Abraham, e ele orou em hebraico, e ele orou clamando pela salvação do povo judeu, como o apóstolo Paulo nos ensina a orar, né? Que caia o véu dos seus olhos, que lhe seja revelado o Messias de Israel. Ele orou também pela paz de Jerusalém, pela paz em Israel e abençoando o seu irmão árabe. E ali estava também o pastor Naim, que ele mora inclusive em Belém, ele é um pastor cristão árabe em Belém. A igreja dele já foi bombardeada mais de 2 vezes. Ele já foi ameaçado de morte, já sofreu ataques, né, de assassinos por ser cristão. Então o muçulmano quando se converte e o judeu quando se converte a Cristo, eles precisam da nossa oração para serem protegidos de ciladas. Eles perdem tudo, perdem apoio. Nós precisamos de ajudar financeiramente, né? Indo a Israel, o meu conselho é que a gente trabalhe com messiânicos, né? Agências operadoras turísticas messiânicas. Ótimo. O barquinho lá na Galileia, do Dan, foi lindo conversar com ele, porque ele é um judeu que se converteu a Cristo e nós trabalhamos com o barquinho dele. Por quê? Temos que fazer o bem primeiro à família da fé, como a palavra diz. Então, o pastor Naim, árabe cristão, orou em árabe pela conversão, pela revelação de Jesus ao povo árabe, orou abençoando seu irmão. Isso que foi judeu, mais lindo, vocês quando fizeram um eles orar pelo outro. abraçaram. Que coisa demais, linda! Né? Foi demais. E ali também nós levantamos nosso clamor pelo Brasil. Então a apóstola Valnice, com a bandeira brasileira, fez ali vários decretos. E algo muito especial que aconteceu, naquele dia, foi publicada a condenação de um ex-primeiro-ministro israelense. Isso é algo inédito, porque eles são uma nação muito... que preza muito pela justiça, pela honestidade. Inclusive, Alex, ele foi condenado a 6 anos de prisão por ter recebido um suborno de aproximadamente $100 mil. Você pensa, o que é $100 mil diante de corrupções milionárias, bilionárias aqui no Brasil?
Então, nós acreditamos que naquele dia nós estávamos como nação brasileira, clamando ao Senhor para que a justiça também seja honrada no nosso país, porque nós sabemos que o principado da corrupção cairá no Brasil. Sim. E os recursos financeiros do nosso povo, da nossa terra, não serão mais consumidos pelos nossos inimigos. Então, ali nós clamamos pelo Brasil, nós cremos que essa condenação política ali, ela foi um sinal de Deus de que é isso que nós mais precisamos no Brasil. Sim. E estará nos alcançando em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga: Pai, que a justiça venha ao Brasil. Abra a boca, levanta a sua bandeira e vamos unânimes agora levantar a voz. Pai, nós nos levantamos aqui na Torre de Davi, junto com o ministério diante do trono. Tu nos levantaste em nossa geração como uma geração profética que sabe quem é. Ó Cristo, a tua autoridade está sobre nós. Toma nossa boca agora, Espírito Santo, para liberar a palavra que está no nosso coração. Não há distância no reino do Espírito, e nós enviamos um decreto para toda a nação brasileira. Nós decretamos que os fundamentos da impiedade são demolidos agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tu é a glória, teu poder, teu domínio. O Brasil pertence a ti. O Brasil te adora. Levanta a sua voz em adoração diante do trono. Levanta a sua voz como a voz das muitas águas. Aleluia. Quando esse DVD sair, vocês vão se impressionar. Esse lugar é lindo, tanto é que nós levamos à luz a estrutura do vídeo. Não tem nenhum elemento de cenário. Seria um pecado fazer botar um cenário em um lugar como aquele, que era um cenário, ali já era um cenário. E a gente levou um drone e a gente estava muito preocupado. É o helicóptero, né? Que a gente coloca a câmera, que ele registra as imagens aéreas. E imagina, fazer imagens aéreas num território como Israel é muito complexo, mas conseguimos ali voar com o drone ali. E fizemos um entardecer, né? Então a imagem de Jerusalém... Vocês conseguiram pegar até ali o Monte do Templo, tudo, né? Porque é dentro da cidade antiga de Jerusalém. E o que rola? Acabou que a gente pegou o entardecer em Jerusalém com as imagens aéreas, as imagens também foram incríveis. A gente levou assim, a produção foi certo. Cara, não tinha um câmera com assistente, cada um era câmera e assistente. Todo mundo se desdobrando, inclusive que eu quero honrar você e a sua equipe. Imagina, porque nós demos passos de fé para estar ali. Sim. E precisávamos de pessoas como vocês para toparem, né, o desafio. E assim, todos que trabalharam, né, Alex, que são profissionais, eles se desdobraram, eles se dispuseram, eles talvez receberiam muito mais num outro tipo de trabalho, mas eles quiseram estar ali, até os não evangélicos. Então, eu levei os melhores que eu podia levar dentro desse projeto. E a maioria era evangélico, mas uma parte não era. E como eles foram tocados, foram tocados. E eles sabem da logística do trabalho. Sim. Sabem que o que aconteceu ali não é normal. Com a gente também no sertão, né? Então eles toparam até porque eu acho que eles experimentaram essa coisa da missão. Mas teve um especial que me ajudou, foi meu assistente de direção, que fez a fotografia, que é o Leandro, que nunca tinha viajado comigo. Foi a primeira vez que trabalhou com a gente. E ele ficou assim, porque não é normal as pessoas perceberem o sobrenatural. Aleluia. Não tem que se render a alguma coisa que aconteceu. Foi incrível essa noite, vocês vão ficar loucos assim, foi lindo. Olha, o pessoal foi num lugar que eu amo, que é o Genesis Land. Isso, exatamente. Genesis Land é um lugar onde o pessoal anda de camelo, eles descem até uma tenda, simulando a tenda de Abraão, como se Sara estivesse na cozinha cozinhando, e Abraão é que recebe todo mundo. As imagens são lindas. Senta no chão, todo mundo no chão. Anda de camelo. Pois é.
E ali eles, né, se lembram das promessas de Deus para Abraão, porque ali naquela região foi aonde, né, Deus permitiu que Abraão e Ló se separassem. Sim. Ló escolheu as campinas, as planícies próximas de Sodoma e Gomorra, e Abraão subiu na outra direção. Então há muito que meditar, há muito que se lembrar, né, daquele deserto tão lindo, aonde acontece um almoço especial para a caravana. O pessoal também ali dança, celebra muito e recebe a palavra em um almoço delicioso. Yehishem Adonai Mevorach Me'ata ve'adolam. Uau, Alex, nosso papo tá bom demais. Relembrar tudo isso mexe muito comigo, me abençoa muito. Ó, viu aí que vai ter semana que vem? Ninguém pode perder porque vai estar incrível, né? Obrigada, hein, mãe. Legal. Valeu mais uma vez. Tamo junto. Até semana que vem. Quem é Deus como nosso Deus, poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar, me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces